É com muito prazer que nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba. Sou o pastor Ricardo Sobral e estou lecionando para a sala jovens, para a sala dos jovens. E nesse trimestre nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a vida da Igreja de Corinto. Então, o segundo trimestre de 2021 vai falar sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias, tá ok? Quem fez o comentário dessas lições é o pastor Natalino Neves, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, um teólogo formado pela PUC, doutor em teologia pela PUC, que já comentou outras lições da CPAD, principalmente lições dos jovens, tá ok? Esse é o pastor. A primeira lição será sobre a carta, né? Um panorama da Igreja de Corinto, da carta de Corinto, como ela está desenhada, estruturada, escrita, para a gente ter uma noção. A estrutura dessa carta, ela vai falar de algumas coisas interessantes, né? Então, essa carta vai falar sobre o prólogo, vai dar uma introdução do que se trata, entre o capítulo 1 do verso 1 ao verso 9. Então, ali tem uma introdução, né? Uma descrição do que se trata a carta. Depois vai falar sobre a nova fé e alguns problemas antigos que havia naquela igreja, apesar de ser uma igreja nova. Isso está entre o capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, verso 21. Vai falar sobre a nova fé e a nova moralidade, capítulo 5. A nova fé e a nova comunhão, capítulo de número 6. Vai falar sobre a nova fé e o casamento, no capítulo de número 7. Vai falar sobre a fé e a liberdade espiritual, no capítulo de número 8. A nova fé e o culto público, no capítulo de número 11, está inserida ali também a cerimônia de Santa Ceia. A nova fé e os dons espirituais, no capítulo 12 ao capítulo 14. E a nova fé e a ressurreição, no capítulo 15. E a comunhão da nova fé, no capítulo de número 16. Então, essa é a estrutura da carta de 1 Coríntios, que nós vamos estudar nesse trimestre de 2021. O texto do dia diz assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus, o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, os quais pertencem a Deus. Na nossa introdução, nossos objetivos, né? Nossos objetivos de hoje é justamente esses que estão listados aí, expor e explicar a autoria, né, a data, o local, o propósito dessa primeira carta aos Coríntios, descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto, quem são os seus destinatários, para quem ela foi escrita, e mostrar as principais características da igreja nessa carta, certo? Então, esses são os nossos objetivos na lição de hoje. Na introdução, como nós estamos falando, nesse trimestre nós vamos estudar essa carta e, na primeira lição, eu quero apresentar a vocês uma visão panorâmica, tá bom? Uma visão panorâmica dessa carta, do seu contexto. Nós vamos ver também quem é o autor, que é o apóstolo Paulo, né? Em que ocasião, qual foi o motivo dessa epístola, por que ele fez isso. E vamos ver um panorama da cidade, da comunidade judaica, da comunidade cristã que ali residiam e as suas principais características, tá certo? Bom, no primeiro tópico, fala assim, autoria, data, local, propósito, e começa dizendo, Paulo, o autor da carta. O apóstolo Paulo, ele foi conhecido, né, como apóstolo dos gentios, apóstolo dos gentios.
mas ele era um judeu. Além de ser um judeu, conforme Romanos 11:1, ele também era um cidadão romano. E, como cidadão romano, ele era também um cidadão da diáspora, influenciado pela cultura helenista, ou seja, a cultura grega. E é interessante que esse homem foi um homem muito culto, porque ele falava hebraico, aramaico, grego e latim. Para o seu tempo, isso era algo de extrema importância ter todas essas qualidades. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram do apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo, um grande perseguidor dos seguidores de Cristo, né? Porque ele acreditava que, perseguindo a igreja, ele estava fazendo a vontade de Deus. Em Gálatas 1, verso 13 e 14, diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai, dos meus pais. Então ele era um homem dedicado na sua religiosidade, no judaísmo, e ele acreditava que aquela dedicação ele estava servindo a Deus. Todavia, ele teve um encontro com Jesus. Isso está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele teve um encontro no caminho de Damasco, onde Cristo se apresentou a ele e transformou este homem, inicialmente chamado Saulo, em Paulo, agora um servo do Senhor, que agora passa a ser perseguido também por amor ao Evangelho. E Paulo, mais do que ninguém, é um apóstolo que mais contribuiu para a expansão do cristianismo neste primeiro século da igreja. Paulo chegou nessa cidade de Corinto por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Isso está em Atos, no capítulo de número 18, e o verso 1. Atos 18, verso 1, que diz: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Isso por volta do ano 50. E ele se hospedou na casa de um casal chamado Priscila e Áquila, certo? Esse casal era um casal missionário que havia sido expulso de Roma no ano de 49 e por causa de um decreto que havia do imperador Cláudio. E Paulo permanece, né, junto a esses missionários por 18 meses nessa cidade. Ele trabalha na oficina desse casal, fabricando tendas. Isso mesmo, o apóstolo Paulo trabalhou, fabricando tendas. E enquanto ele fabricava tendas, ele pregava o evangelho, ele começou a se envolver, né, nas sinagogas, com os judeus, sofreu resistência, porque pregar o evangelho não é fácil, mas ele persistiu, né? Ele passou ali a dedicar a pregação dele aos pagãos, aquelas pessoas que não criam em Deus, e se reunia na casa de Tício, justo, que ficava ao lado da sinagoga. Isso está no verso 6 e verso 7 de Atos 18, que diz: mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo e agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, e servia a Deus, e cuja casa estava junto à sinagoga. Então, ele sai, é expulso praticamente da igreja, né, vamos dizer assim, da sinagoga, mas ele entra na casa ao lado, e na casa ao lado ele vai pregar o evangelho de Deus. Então, aqui há um ponto que nós precisamos entender e aprender, tirar um aprendizado. Quando nós não estamos sendo aceitos no lugar, vamos a outro, mas não deixemos de falar do amor de Deus. E no início da comunidade dos cristãos que estavam ali sendo formados, a maioria deles, né, uma boa parte desses cristãos, eram pessoas pobres, pessoas sem muita instrução, né, e
Mas havia também ali chefes da sinagoga, como Crispo e Sóstenes, né? Eram chefes da sinagoga que acabaram se convertendo ao cristianismo. No verso de número 8, diz assim: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Geralmente, quando um grande líder se converte, um grande líder se converte a uma ideia, ele atrai seguidores, pessoas que estavam ao seu lado. Assim foi, por exemplo, com Mateus, o cobrador de impostos, né, com Zaqueu, o Zaqueu também, cobrador de impostos. Então, na casa dele, quando aceita Jesus, outras pessoas também passam a segui-lo. E a estadia de Paulo foi marcada por muitas questões, muitos conflitos, né? Essa situação acabou provocando aí uma intensa interação de Paulo com aquela igreja de Corinto, e a primeira carta, ela foi escrita na cidade de Éfeso. Paulo está em Éfeso, conforme 1 Coríntios 16, 8. 1 Coríntios 16, verso de número 8, diz: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então, ele está escrevendo essa primeira carta da cidade de Éfeso, né, anos depois. E ele está fazendo isso durante a sua terceira viagem missionária, ou seja, entre os anos 55 e 56 depois de Cristo, ou seja, de 4 a 5 anos depois que ele funda essa igreja aos Coríntios. A carta de Paulo, ele tem um propósito, né? Não apenas um propósito único, mas algumas finalidades tem essa carta. E a primeira delas é orientar os crentes, depois que os da família de Cloé comunicou que havia contendas entre os irmãos. Os irmãos estavam tendo contendas, discussões, né? Brigas, facções dentro da igreja, e o apóstolo, então, escreve a carta para orientar que essa conduta não é uma conduta aceitável no reino de Deus. Ele vai tratar também de alguns problemas que havia dentro da igreja, algumas divisões, como fornicação, briga internas, que eram levadas aos tribunais da cidade, ao invés de resolver de forma interna. Responder algumas dúvidas a respeito do casamento, ele também responde isso no capítulo 7. Ele respondeu algumas perguntas a respeito da alimentação, que eram sacrificados aos ídolos, né, alguns alimentos, o comportamento das mulheres na igreja, né, o que era adequado para aquela época, aquele tempo, né, o modo de celebrar a Santa Ceia, a necessidade de haver ordem durante os cultos, as questões a respeito da ressurreição. Então, o apóstolo, ele vai escrever essa carta justamente com esse objetivo de orientar aquela igreja. Esse é o principal propósito. Bom, no segundo tópico, vai falar quem foram os destinatários. Como nós já estamos falando, os destinatários é a igreja de Corinto, mas também a cidade de Corinto. Por quê? Porque a cidade de Corinto, ela sofreu uma devastação muito grande no ano de 146 antes de Cristo, né? Após sofrer uma grande devastação, 146 antes de Cristo, mas um século depois, ou seja, 100 anos depois, ela se torna uma cidade colônia, ela se torna uma cidade metrópole, é uma província muito rica na região de Acaia. E nessa época, justamente a época do apóstolo Paulo, ele está escrevendo, né, essa cidade, descrevendo que é uma cidade rica, que é uma cidade luxuosa, que é uma cidade esplendorosa, porém é uma cidade onde o álcool impera, o alcoolismo impera, a corrupção impera, a frouxidão moral impera. E nessa época do apóstolo havia pelo menos, segundo os historiadores, cerca de 400 mil pessoas morando na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto possuía 2 portos, né? Então, o comércio local era muito forte, era muito atraente, era bastante rico, né? A área comercial. E apesar dessa riqueza que havia nessa cidade, a história conta que pelo menos 2/3 dessa população de 400 mil pessoas eram pobres, eram pessoas escravas, inclusive, né? E na região, né, se destacava
uma religião que era do templo de Afrodite, a deusa do amor, por ser uma cidade portuária. Havia uma deusa do amor ali, um templo erguido a ela, aonde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Ali haviam festas consagradas aos ídolos, com carnes sacrificadas aos ídolos, né? Eram celebradas, ou seja, era uma cidade totalmente corrompida moral, espiritualmente, e que precisava de salvação. E Paulo vai, então, conscientizar os cristãos dessa cidade a se comportar de maneira diferente, a não levar, porque é o que estava acontecendo, os costumes da cidade para dentro da igreja. Então, ele vai vai direcionar a cidade de Corinto, né? Preocupado com essa cidade. Mas ele dirige essa carta também para a comunidade judaica, né? A comunidade judaica, ela tinha uma sinagoga formada, na sua maioria por judeus que haviam sido expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, como eu disse, no ano de 54, e essa comunidade, ela era uma comunidade muito influente, né, na sua região, na sua religiosidade, e tinha uma forte vida moral para os padrões da época. Então, essa comunidade judaica, ela se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo. Por quê? Porque eles não aceitavam a Jesus como sendo o Messias. Então, eles se levantaram contra. Paulo teve dificuldade com essa comunidade, mas ele escreve para essa comunidade também. E a comunidade, ela se manifestava contra Paulo, né? Justamente os anciãos, revoltados com a mensagem do apóstolo, acabam por arrastá-lo para ser julgado pelo tribunal romano. E surge um homem aí chamado Galho, né, procônsul de Acaia, que se recusou julgar o caso por entender que era uma questão judaica interna. E assim Paulo acaba sendo absolvido, conforme Atos 18, verso 15. Então, durante a estadia de Paulo em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi um pouco tensa, um pouco dificultosa para o apóstolo. E ele escreve também para a igreja de Corinto, né? Paulo fundou e consolidou essa igreja, e nós vemos isso no capítulo 18 de Atos, né? Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, ou seja, ele acabou arrebatando de dentro da comunidade, né? Mas a maioria dos cristãos que ali tinham era pessoas pagãs, né? Que foram pagãos, simpatizantes do judaísmo, que acabaram vindo e aceitaram a mensagem de Paulo, do Evangelho, e acabaram se convertendo. Agora, dois grandes perigos, né, ameaçavam a unidade da igreja. O legalismo, onde a salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes das leis, ou seja, porque pessoas vieram do judaísmo, eles tinham isso na mente, na cabeça. Olha, se eu não fizer tal coisa, se eu não praticar tal lei, tal regra, tal disciplina, eu não poderei ser salvo. Então, esse é o legalismo, a religiosidade. E o antimonimismo, ou seja, a salvação vem pela fé, não é necessário se sujeitar a nenhuma lei moral, haja vista que a cidade era imoral. Então, eles achavam que Deus só quer o coração, e, portanto, não precisava me sujeitar às leis morais, né? E era uma igreja que, apesar de tudo isso que eu estou falando, era uma igreja rica em dons. Olha que interessante, né? Porém, com uma imaturidade espiritual muito grande, muito preocupante. Tá certo? Terceiro tópico dessa lição vai falar sobre as principais características da primeira carta. E fala sobre as cartas de Paulo à igreja de Corinto. Então, vários conflitos, né, de diferentes questões doutrinárias, provocaram essa intensa troca de correspondência entre Paulo e a igreja. Segundo o cano bíblico, existe pelo menos duas cartas aí que foram escritas a mais do que essas duas, 1ª e 2ª Coríntios, que estão sob nossa posse, né? No capítulo 5, verso 9, dá uma indicação de haver essa outra carta. Ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem.
já por carta. Então, essa é uma das evidências de que Paulo não escreveu apenas duas, 1ª e 2ª Coríntios, mas segundo os teólogos estudiosos do assunto, diz que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas, tá? Entre a 1ª e a 2ª, ainda há uma carta, aí depois seria, a 2ª Coríntios seria a 3ª carta ao Coríntios, depois viria a 4ª carta aos Coríntios, mas ela se perdeu e não entrou no cano. Essa igreja, infelizmente, como eu disse, tem uma imaturidade espiritual. Por quê? Porque o problema que mais preocupava o apóstolo era a divisão interna dentro dessa comunidade, né? Esse comportamento demonstrava essa imaturidade, porque ele repassa o problema durante a carta, né? Com uma atenção especial, justamente nos 4 primeiros capítulos, você vai encontrar essa dificuldade. E o apóstolo trata essas questões da divisão de uma forma muito carinhosa, porém firme, porque é assim que nós devemos tratar os assuntos pertinentes ao reino de Deus. De forma carinhosa, mas você precisa ser firme contra o pecado. E ele finaliza, então, né, assim, finalizando esse contexto, esse contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, é outra característica que destaca a carta, que dá ênfase de que Paulo dá contraste entre loucura da cruz e sabedoria do mundo. O que Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos. Então, era uma região, uma cidade rica culturalmente. Havia filósofos, poetas, oradores, né? E eles adoravam, mergulhavam, né, nessa herança intelectual. E, todavia, o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós somos do alto, diz a palavra de Deus. Nós precisamos viver como tal. Então, quando Paulo escreve essa primeira carta, né, a sua principal mensagem é levar eles a respeito do Cristo crucificado. E ele não se importa de ser contestado, de ser chamado de louco. Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava divisões, questionava a vanglória dos que participavam de escândalos, censurava a imoralidade sexual, reprovava o comportamento egoísta nas reuniões. Por quê? Porque Jesus não viveu dessa forma e não aceitava esse tipo de comportamento. E a pregação do evangelho, ela é uma loucura para os padrões humanos. A gente está vendo isso nos nossos dias, mas a sabedoria de Deus, né, é salvação para todos aqueles que creem, conforme o capítulo 1, verso de número 21, o texto diz: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. E é justamente dessa loucura da pregação que nós estamos falando aqui. Então, para concluirmos a aula de hoje, a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava em Éfeso, durante a sua 3ª viagem missionária. Nós vamos ver isso ao longo das aulas, né? O objetivo era orientar os crentes, a partir de informações recebidas dessa família de Cleo, né, que veio responder alguns questionamentos da igreja, tá certo? E os partidarismos e divisões que eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade de distinguir entre sabedoria humana e sabedoria divina. E é sobre isso que a carta de 1 Coríntios vai tratar do começo ao fim. Então, o meu conselho para você, meu querido jovem, é que você possa meditar, leia a carta de 1 Coríntios durante esse trimestre, para você se inteirar de cada aula e que você tenha um final de semana abençoado. Fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém?